das pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Ministrar não é algo muito fácil, irmão, amém? Não é algo muito fácil, porque a gente tem que saber o que Deus quer. E aí você precisa estar orando para saber o que Deus quer. E não adianta a gente querer ministrar o que a gente não quer, fazer o que a gente quer e no que Deus não quer, né? Então, ajusta o teu capacete aí, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, é porque Deus vai nos exortar hoje, amém? Deus vai exortar a minha vida, a sua vida, mas isso é para a honra e glória do nome dEle, amém? Eu queria que a igreja, se você desejar, você abre a tua palavra, a Bíblia, em Jonas, no capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Eu queria que você, para quem já conhece essa passagem, até mesmo no sentido de revelação, pode sair algo novo para você, hoje, dessa palavra. Amém? Para você também. E eu quero te dizer... Amém, obrigado. Quero te dizer o seguinte, a palavra de Deus, se você pegar essa palavra de Jonas, ela parece uma história, simplesmente uma historinha, mas ela está ligada com a nossa vida espiritual, amém? Ela está totalmente ligada com a nossa vida espiritual. Por isso que eu peço para você, não deixe o diabo te enganar. Porque você veio aqui para ouvir a palavra e você fica conversando com o vizinho. Ainda que seja o teu marido. Sabe, nós estamos agora, não é na presença do pastor, não, nós estamos na presença de Deus. Então você veio aqui para comer a palavra de Deus. Então você sossega, amém? Sossega para prestar atenção, todas as vezes, a não ser quando eu estou numa necessidade ali, aí eu tenho que falar, mas sempre eu presto atenção em todos os pregadores, porque sempre Deus me dá algo novo através dos pregadores, amém? Então você presta atenção na palavra, porque senão você vai ouvir e não vai ouvir, você vai ver e não vai ver, como disse Isaías, é muito sério. Imagina que nós estamos na presença de Deus, é sério, amém? Estamos diante da palavra dEle, então é necessário nós rasgarmos o nosso coração e ouvir o que Deus tem para nós, amém? Então vamos lá, Jonas capítulo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas é um profeta do Senhor, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Imagina que situação estava vivendo Nínive, amém? Para chegar isso aos ouvidos de Deus, né? Eles estavam em tanta maldade, em tantos pecados, para você ter uma ideia, que Deus então resolveu levantar o profeta Jonas, para salvar aquela cidade. Interessante isso, né? Não é nem o tempo da graça, não é verdade? Não é o tempo da graça. Ali era olho por olho, dente por dente. Ali era Velho Testamento, adversário é adversário, inimigo é inimigo. Mas você vai vendo que o Velho Testamento é sombra de tudo aquilo que Jesus faria em favor de nós. Nós não estávamos diferente, né? Como essa cidade de Nínive antes de conhecer Jesus. Nós não éramos diferentes. Mesma coisa, perdido, fazendo coisas erradas, achando que estava fazendo alguma coisa certa, mas tudo contrário à vontade de Deus. E ali então Deus, Ele já querendo mostrar o que Jesus iria fazer, o que Jesus fez pela minha vida, pela sua vida? Misericórdia.
Amém? Misericórdia. Deus ali, Ele queria manifestar a sua misericórdia ao povo, à cidade de Nínive. Essa era a intenção de Deus. Essa era o desejo do coração de Deus, era manifestar, você está entendendo? A misericórdia dEle para essa cidade, para esse povo de Nínive. Então, o que fez Jonas? E Jonas, versículo 3, se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Outra versão diz Espanha. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, Espanha, de diante da face do Senhor. Então, Deus tinha um propósito lindo, maravilhoso, de mostrar a graça dele para Nínive, para o povo de Nínive. E Deus precisava usar um profeta. E Deus começou então a falar com Jonas, e Jonas, sabe o que ele fez? Ele foi ao contrário, ele fugiu da presença do Senhor. Presta atenção, ele é um profeta. E ele foge da presença de Deus. Deus quer manifestar a graça, a misericórdia, está chamando ele, mas ele foge da presença do Senhor. Quantos talvez esteja aqui, que já te convidaram várias vezes? Olha, você precisa conhecer o Deus que eu conheço. Você precisa conhecer a Jesus de Nazaré, Ele que morreu na cruz pela minha vida. Você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa congregar, você precisa conhecer o amor de Deus. E a reação sua, Deus vai falar hoje aqui, com certeza. A reação sua foi como Jonas, você simplesmente fugiu da presença de Deus. Quantas vezes bateram na tua porta, e quantas vezes você talvez até zombou, quantas vezes você não deu importância, quantas vezes você não ouviu, não é verdade? Bateram na tua porta, para falar, olha, você precisa de Cristo, você precisa de uma mudança de vida, você precisa, sabe, Deus quer te abençoar, Deus quer mudar a tua vida, quer mudar a tua história, e você saiu murmurando, reclamando, virou as costas, e ainda até falou, esse crente aí é louco. Quero nada disso, esse negócio de ser crente, esse negócio de estar, sabe, vendo Bíblia, esse negócio de orar, de jejuar, isso nem é comigo não, virou as costas e fugiu da presença de Deus. Quantos de nós não fizemos isso antes de conhecer Jesus? E quantos aqui talvez estejam fazendo isso? Mas hoje você chegou aqui, amém? Hoje você chegou aqui, quem sabe é hoje, você que decide. Não é Deus que decide, porque o que Jesus fez já está decidido. Ele quer te salvar. Amém? Ele quer te salvar. Esse é o propósito de Jesus, salvar a tua alma. Então, se você ainda não tem Jesus, hoje é o dia de você ser salvo. Chega de você fugir da presença de Deus. Chega! Está na hora de você se render, está na hora de você se entregar para Deus de uma vez por toda. Chega, só está sofrendo, é luta, é batalha, não consigo resolver os meus problemas, não consigo resolver as minhas coisas, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Então chega, decide e entrega a tua vida para Jesus hoje. Amém? Glória a Deus. Tem outra coisa que Deus manifesta aqui nessa palavra. E Jonas, ele já era um homem de Deus, era um profeta. O que Jonas fez? Fugiu da responsabilidade, fugiu da presença do Senhor. Quando é que um crente foge da presença de Deus, irmão? Pensa bem, faz uma avaliação na sua vida. Quando é que um crente foge da presença de Deus? Quando ele peca. Quando ele não cumpre a palavra de Deus, ele foge dos princípios de Deus.
ele foge da presença de Deus. Homens e mulheres que conhecem a palavra, que foram batizados no Espírito Santo, que foram cheios do Espírito Santo, que foram salvos pelo Espírito Santo, e aí então muitas vezes, nós fugimos da presença de Deus, quando nós não cumprimos a palavra de Deus. Fazemos como Jonas. Meu Deus. Andar com o Senhor é sério, amém? Mas também é muito bom, porque é graça sobre graça, glória e mais glória, amém? Entenda isso, em nome de Jesus. Vamos continuar. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um o seu Deus. Esses marinheiros, eles serviam o diabo. Eles serviam outros deuses, como Baal, Astarote, sei lá. Eles só não serviam o Criador dos céus e da terra. Mas esses marinheiros então temeram. Os marinheiros ficaram com medo do que estava acontecendo. Clamava cada um ao seu Deus e chamavam ao mar, jogavam ao mar as fazendas e estavam do navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. Então, deixa eu te falar, quando nós fugimos da presença de Deus, você que já foi convidado, eu vou ser para ser claro, um crente, você que foi convidado para ser um cristão, e você até hoje não tomou uma decisão, quando você foge da presença de Deus, eu pergunto para você, adiantou alguma coisa? Resolveu as suas dificuldades? Não resolveu. Pelo contrário, ficou como diz a palavra aqui, né? Não vai vir, porque Deus sabe como trabalhar na vida do homem. Não vai vir, então vai ter mais turbulência. Por que vai ter mais turbulência? Por que vai ter mais dificuldade? Por que vai vir a tempestade? Porque está fugindo da presença de Deus. Isso acontece muitas vezes com nós mesmos que conhecemos a palavra. Por nós fugimos da presença de Deus, nós queremos virar as costas para a nossa responsabilidade, não queremos responsabilidade com as coisas de Deus, e nós viremos as costas para Deus, e nós fugimos da presença de Deus, e aí o que acontece com a nossa vida? Tribulação. Tempestade. Parece uma historinha, irmão, mas ela tem uma profundidade com a minha alma, ela tem uma profundidade com a tua alma, com a tua vida espiritual. Quando nós fugimos da presença de Deus, é exatamente isso que acontece. Tribulação, tempestade na nossa vida. Amém? Bom, e a palavra de Deus está dizendo que aqueles homens que servia a outros deuses, idolatria, homens que serviam na verdade demônios, eles temeram pelo que estava acontecendo, enquanto Jonas dormia num porão. Quantas vezes nós, que somos conhecedores da palavra, nós fugimos da presença de Deus, vem a tribulação, vem a tempestade sobre as nossas vidas, e essa tribulação, essa tempestade está acabando com a sua vida, está acabando com a sua família, está acabando com a tua empresa, está acabando com toda a sua vida. E você acha que essas coisas são normais, e você está dormindo espiritualmente e deixando o adversário tomar espaço na sua vida. Porque está fora, fugindo da presença de Deus. A mesma coisa, você que foi convidado para entregar a tua vida para Jesus um dia, ou para vir numa igreja, ou para se converter, é a mesma coisa. Não quero, agora não é hora, quando eu ficar velho eu vou servir a Deus. Que ficar velho e servir a Deus? Eu tenho que servir a Deus agora. Amém? Então você entenda isso. Se você não entregou a tua vida para Jesus, você está dormindo, que nem Jonas.
Está na hora de você acordar, está na hora de nós acordarmos, amém? E não fugir mais da presença do Senhor. Versículo 6, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, Jonas, dormente? Levanta-te, invoca o seu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Havia um temor tão grande no coração daqueles marinheiros, que eles nem clamaram mais os seus deuses, mas foi até Jonas e falou, Jonas, acorda, Jonas, e clama ao teu Deus. Meu irmão, eu não sei aonde, como é que você está vivendo agora, hoje, mas levanta em oração, levanta em jejum, levanta no clamor, clama o Senhor, invoca o nome do teu Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, quem sabe Ele pode te livrar, amém? Quem sabe Ele pode te livrar. Foi o que aqueles homens que não tinham conhecimento do Deus que Jonas servia, e disse, olha, faz isso Jonas, invoca o teu Deus, quem sabe o teu Deus nos livra. Imagina que o ímpio falar isso para um profeta, um homem adorador de demônios, falar isso para um profeta, acorda rapaz, está dormindo, invoca o teu Deus, porque o teu Deus vai te salvar rapaz. É o que a igreja precisa fazer, invocar o teu Deus, o Deus vivo que você serve, Jesus de Nazaré. Invoca, clama, amém? E dizia, versículo 7, e dizia a cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu em Jonas, porque eles não sabiam do que estava acontecendo. E lançaram sorte. Sabe aquela coisa de amigo secreto? Dá uma sacudida no amigo secreto, não é isso? Escolhe aqui, né? Puxaram Jonas. Deus não erra o alvo de maneira alguma. Sabe, tem momentos assim na Bíblia tremendo, para você entender que Deus não erra o alvo. Primeiro, Ramã, uma história de Ramã, quem conhece tudo bem, foi pedir o pescoço, foi pedir para enforcar Mordecai, naquele mesmo momento, né? Só que na noite que Assuero estava dormindo, o rei, Deus incomodou ele para ler o livro de Crônicas e viu o que Mordecai tinha feito, ele nem sabia, tinha salvado a vida o Mordecai tinha salvado a vida de Assuero. Aí no outro dia, quando o Ramã, que era um dos chefes do exército de Assuero, foi lá para pedir o pescoço, para enforcar Mordecai. Mas antes dele pedir isso para o rei Assuero, Ramã pedir isso, ele falou, o que você faria, Ramã, se o rei desejasse honrar uma pessoa, o que você acha que eu deveria fazer? E diz a Bíblia que Deus conhece até, você vê como Deus conhece o coração? Diz que o que pensou Ramã, está escrito aquilo que pensou, porque Deus que revelou no coração, que no coração de Ramã, ele falou com ele mesmo, diz, já sei, Deus quer me honrar, Deus me engana, o Assuero quer me honrar, claro que sou eu, eu sou o braço direito dele, eu sou não sei o quê, Ele falou assim, olha, então, faz o seguinte, rei, coloca no seu melhor cavalo, põe a roupa do rei, põe a coroa na cabeça, e aí faz ele passear em todo o palácio. Ele falou, então você faz um favor para mim, faz isso com Mordecai. O cara entrou para pedir o pescoço do homem. Olha a sincronia de Deus, olha o kairós de Deus, amém? Deu para entender a história? E aí tem outra história é assim, que Josafá veio até Acabe, e aí conversaram,
os meus cavalos são os teus cavalos, os meus guerreiros são os teus guerreiros, você vai na guerra comigo para nós conquistar? Vou, vamos junto. Chama os profetas. Chamou o profeta, e o profeta falou, não vai, porque vi Israel como quem sem pastor, tudo espalhado. Aí tomou um tapa na face, trancaram na cadeia, né, e Acabe foi. Junto foi também Josafá. E no meio da guerra, 180, 190 mil soldados, muita gente, irmão. O que Acabe fez? Bobo Acabe, né? Se vestiu de soldado. Soldado tem a mesma roupa. 185 mil soldados com a mesma roupa. Imagina isso. E Josafá ficou vestido de rei. E o inimigo falou, eu quero o rei. E correr atrás de Josafá, para pegar Josafá, para matar Josafá. Aí Josafá arrancou a roupa dele, jogou a coroa fora e falou, sou Josafá. Mas não é ele que a gente quer Acabe. Cadê Acabe? Acabe estava lá no meio de 185 mil homens, vestido de soldado. Aí Deus incitou um soldado, ele pegou o arco, botou uma flecha para cima e... Quem que foi pego? Acabe. Deus não erra o alvo. Entrou na frestinha da armadura dele e Acabe morreu. Porque Deus disse que já ia fazer isso com ele. Não tem como, você vê que não tem como fugir de Deus? Não tem como. Deixa de ser bobo do diabo, irmão. Não dá mais para a gente ser bobo do diabo. Porque Deus vê todas as coisas. Entra Ramã para pedir o pescoço de Mordecai. E aí Deus usa aquele homem para honrar Mordecai. Aí sai Acabe e se veste de soldado para ver se... deixa que Josafá morra. Não é verdade? Maldoso ele. Mas a flecha saiu para cima e pegou Acabe. E aí então vai fazer o amigo secreto lá no barco de Jonas. E aí sai Jonas. Jonas, o problema é o Jonas. Sabe, a turbulência muitas vezes, o problema é seu. Você é o problema. Você é o problema, você é que tem que resolver, você é que tem que tomar uma posição, você é que tem que ser responsável, você é que tem que olhar a palavra de Deus, você está entendendo? E não fugir da palavra de Deus, porque a gente não consegue olhar para nós mesmos, e quando a gente não olha para nós mesmos, sabe o que acontece? Nós fugimos da presença de Deus e não entendemos, não queremos aceitar. Então há uma responsabilidade pela sua própria vida. Escapa dessa geração corrupta, é você que tem que tomar posição. Amém? Então, foi o que aconteceu, caiu uma sorte em Jonas. E Jonas, ele fez assim, Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua, Jonas? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu, Jonas? E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Ele está ali declarando que ele temia o Senhor, mas ele está fugindo de Deus. Aí a tempestade veio para que ele pudesse tomar uma posição. Jonas tinha suas razões, como muitas vezes nós como servo de Deus, ou como incrédulo que às vezes fica indeciso se vai entregar a vida para Jesus ou não, você está entendendo? Às vezes nós somos assim, tá? Como ele fala aqui, e ele começa a declarar, eu sou hebreu, sou filho de Deus, criador dos céus e da terra, ele tem consciência disso. Então o homem se encheram de temor, versículo 10, e lhes disseram, por que fizeste tu isso? Pois sabia os homens que fugiu de diante do Senhor, porque ele los tinha contado. Mas o 9 ele disse, e eu lhes disse, eu sou hebreu, o versículo 9, temo o Senhor, o Deus dos céus e da terra, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor, e lhes disseram, por que é que fizeste isso, Jonas? Pois sabiam os homens que fugiu de diante do Senhor, porque lhos tinha declarado. E disseram, o que te faremos nós,
para que o mar se acalme, porque o mar se enlevava, quer dizer, ficava cada vez mais, engrossava, cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Lembra quando nós lemos lá em lembra quando nós lemos lá, até deixei aberto aqui, ó. Eu não pensei nisso não, né? Lá era o dízimo mesmo, mas ele fala assim lá no Provérbio 3, versículo 6, reconhece em todos os teus caminhos e ele te endireitará as tuas veredas. Parece que está ligado com Jonas, não está? Jonas reconheceu, ele falou para os marinheiros, falou assim: eu sou responsável por isso, eu fugi da presença de Deus, por isso veio essa tempestade. Ele reconheceu, amém? E aí ele deu, o que ele deu? Ele deu uma receita, para aqueles homens que dirigiam aquele barco, porque o barco estava a ponto de despedaçar. E ele disse assim, levantai-me e lançai-me no mar, o 12, né, que já falei uma vez, no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por lançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Agora, escuta isso, irmão. Pelo amor de Deus, escuta o que Deus vai falar. O que Deus está ensinando para mim e para você. Jonas, ele reconheceu que ele era o culpado da situação. E Jonas, ele deu uma receita para os marinheiros daquele barco. Meu irmão, sabe, muitas vezes a tribulação está na nossa vida porque, primeiro, não reconhecemos que estamos errados. Não reconhecemos. Achamos que estamos certos e vivemos um sono profundo. Agora você entenda uma coisa, Jonas, ele deu ali uma receita para acalmar a tempestade. Agora eu pergunto para você, qual é a receita que Deus tem dado para você, para acalmar a tua tempestade? Se não é a palavra, é a própria palavra de Deus, é a única solução para a sua vida, é remédio para a tua alma, não tem como, é uma receita, a receita está aqui. Jonas deu uma receita, e também Deus tem dado receita para a igreja há muito tempo, e aí assim como aqueles marinheiros continuaram insistindo em remar, você também e eu muitas vezes está insistindo em não obedecer a palavra de Deus. Essa é a realidade da nossa vida, é a realidade da vida da igreja, essa é a realidade da noiva, essa é a receita para uma vida de prosperidade no que se refere ao espiritual. A estar na presença de Deus, a fazer a vontade de Deus, a alegrar o coração de Deus, a viver na justiça de Deus. Essa é a receita, e temos rejeitado, temos deixado de lado, como aqueles marinheiros. Não, vamos levar desse jeito mesmo. Não dá mais para levar desse jeito, irmão. Tem que ser o jeito de Deus. Não pode ser a sua receita, tem que ser a receita de Deus. Ali o que aconteceu? Os marinheiros começaram a remar e poupar a vida de Jonas. E aí o que aconteceu com o barco? Braveceu o mar mais ainda. E aí o barco quase despedaçando. Não adianta. Enquanto você não botar, em prática a receita de Deus na sua vida, o mar vai continuar grosso. A tempestade vai vir, não tem jeito. E aí a gente fica até assim, Deus, não estou aguentando mais. Deus, o que está acontecendo comigo? Deus. Só falta Deus aparecer para você e dizer: dá para você mudar nisso? Dá para você obedecer? Dá para você fazer o que eu quero e não o que você quer? Dá para você ter temor? Dá para você, me respeitar?
Parece que a igreja vive como se Deus não existisse. Não é assim. Não pode ser assim. Amém? Não pode. Você pode pensar, esse cara aí está radical demais, esse pastor hoje. Não, é a palavra. Não é minha, por isso que eu falo, é de Deus. Se você quer um conserto, aceita a palavra. Muda a sua vida. Não tem jeito. E eles continuaram remando. Vou voltar ali, está terminando. Eles continuaram remando, né? E o mar e eles disseram, levantai, né? Não, 13, entretanto os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, clamaram ao Senhor, começaram a adorar o Deus de Jonas. Agora ajusta o capacete aí. Começaram, sabe, o ímpio, o adorador de capeta, né? Adorador de demônio, na verdade, estava ali, sabe, de repente, rapaz, olha o que o Deus de Jonas está fazendo. O Deus de Jonas está mexendo, ele está interferindo no mar, ele está interferindo no vento. O Deus de Jonas é poderoso, então vamos clamar o Deus de Jonas. O incrédulo, o adorador de diabo, de demônio, começou a adorar a Deus, adorar o Deus de Jonas, que é o Deus que você serve, igreja. Que eu sirvo. Começou a adorar a Deus. E então clamaram ao Senhor e disseram, versículo 14, disseram, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que te aprove. Ele já tinha consciência, convicção, que tudo que estava acontecendo ali, ele estava tendo fé no Deus de Jonas. É impressionante isso, irmão. E aí sabe o que acontece? E ele falou, e levantaram Jonas, né? Eles temeram. Então clamaram e rogaram perecer por causa da vida deste homem. Não ponha sobre ele inocente, porque eles temeram. E levantaram Jonas e lançaram, e cessou a fúria. Tem tempestade na sua vida? Vê se você não está fugindo de Deus. Amém? Você tem que coma do pão, beba do cálice, examine o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, e vê se você não está fugindo da presença de Deus. E eles fizeram a receita, eles cumpriram a receita que Jonas tinha dado, e aí acalmou o mar. Se você cumprir a receita da Bíblia, com certeza vai acalmar a sua tempestade. Se não acalmou ainda, porque você não está crendo o suficiente, creia, confia no Senhor. Amém? Confia no Senhor. E a palavra de Deus está declarada aqui agora, isso é uma vergonha para nós. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Meu irmão, temeram a Deus. Homens que serviam os demônios, temeram a Deus. E a igreja não teme a Deus, porque muitas vezes bate o pecado na tua porta, e você não teme a Deus, não respeita a Deus, você faz o que você quer, e não o que Deus manda na receita bíblica. Essa é a grande dificuldade, que vergonha, homens que serviam as trevas, e de repente eles temeram o Deus Todo-Poderoso de Jonas, e muitas vezes a noiva não teme. É noiva, mas adultera. É noiva, mas rouba. É noiva, mas tem muito orgulho.
é noiva, e é noiva, e é noiva, e tem tantas coisas, e não teme, como se Deus não existisse, irmão. Está louco? Se Deus não existe, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos embora. Vamos embora, cada um vai embora para a sua casa. Mas Deus existe. Deus é fiel. E aqueles homens temeram o Senhor, fizeram um sacrifício e adoraram o Deus Jeová, adoraram Yahvé. Amém? Isso é o Deus que você serve. Está na hora de nós termos temor. Está na hora de nós não fugirmos mais da presença de Deus. Se você tem um chamado de Deus, assim, sabe, para se converter, para você começar a congregar, para você começar a ser transformado, para você estar em comunhão numa igreja, amém? Hoje é o teu dia, não dá mais para você fugir da presença de Deus. E nós que já conhecemos a palavra, nós que já entendemos a palavra, estamos vivendo, lutando para vencer a palavra, para lutar para viver a palavra, é hora de nós temermos mais a Deus, é hora de nós, sabe, usar a receita de Deus, para que a gente possa prosperar, para que a gente possa, como diz lá mesmo, reconhece, confia no Senhor, né, de todo o teu coração e não estribe no teu próprio entendimento. Esquece o teu entendimento muitas vezes, sabe o que faz? Impede você de chegar na presença de Deus. Na verdade, o teu entendimento afasta você de Deus, e Ele fala, reconhece os teus caminhos, né, e Ele te endireitará as suas veredas. Reconhece os caminhos do Senhor. Reconhece a palavra de Deus, aceita a palavra de Deus, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal, sai do mal, não tem jeito, né? E isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Está falando de saúde, amém? Saúde física, mas também espiritual, principalmente espiritual. É melhor morrer doente na presença de Deus do que morrer sem causa nenhuma fora da presença de Deus. Então, sabe, nós queremos, irmão, nós queremos o melhor, sem dúvida nenhuma. Ninguém aqui é bobo, não é verdade? Nós queremos o melhor, mas não queremos pagar o preço. Então tem que pagar o preço. Paga o preço, amém? Seja obediente, paga o preço, amém? É o único jeito, obedece. Sabe, faz do jeito de Deus. É impressionante, é como se fosse fazer um bolo, você está entendendo? Você pega uma pessoa que ela faz um bolo há 20 anos, de olhos fechados ela faz o bolo, e sai do mesmo jeito, porque já está acostumada a fazer aquele bolo. E nós estamos na igreja há tanto tempo, e ainda estamos tropeçando. Está na hora de melhorar. Você quer melhorar? Você quer melhorar? Eu quero melhorar, a cada dia, a cada instante, mas é necessário ter esse temor, não fugir da presença de Deus. E não se esqueça que fugir da presença de Deus é quando você não cumpre os mandamentos de Deus, amém? Você tem que cumprir os mandamentos. Eu queria que o louvor viesse até aqui, eu queria que apagasse a luz, irmão, amém? Aqui para os irmãos, amém? E eu quero convidar você, em nome de Jesus. Eu quero te convidar hoje, se você está dormindo, hoje é o dia de você acordar, irmão, em nome de Jesus. Se você está que nem Jonas, você está, sabe, afastado do Senhor, está longe, ó, muito longe do propósito pelo qual Deus te chamou, hoje é o dia de você realmente tomar uma posição diante de Deus, amém? Hoje é o dia de você se converter, e hoje é o dia de você, sabe, falar, Senhor, não quero mais fugir da tua presença, Senhor, eu quero buscar cada vez mais a tua presença, e eu sei, ó Pai, que para buscar a tua presença, eu tenho que usar a tua palavra, eu tenho que praticar a tua palavra, é o único jeito de eu estar na tua presença e prosperar, receber saúde em todas as áreas da minha vida, amém? A igreja tem que, sabe, ela tem que ficar curada, porque imagine um exército ferido, doente, a igreja tem que ficar curada. Quero amar as pessoas de verdade,
teu chamado para mim.